Imaginem um mundo à beira do colapso, onde a única esperança é um herói forjado para um único propósito: salvar a todos e depois, simplesmente, desaparecer. Essa é a história de Kael, o escolhido. Uma lenda viva, feita em laboratório. Ele tem um poder incrível, capaz de mover montanhas e acalmar tempestades em Presho-Nantoeno. Desde o seu nascimento, cada passo, cada treino e cada sacrifício foram pensados com muito carinho. Ele era a arma definitiva, a resposta final para a escuridão que ameaçava engolir o mundo. Era como se todos os nossos medos e inseguranças fossem confrontados de uma vez, trazendo esperança e luz onde antes só havia trevas. Seu destino foi traçado antes mesmo de você dizer a primeira palavra: vitória. E depois, a morte. É uma história intensa, não é? E se de repente o herói, a peça central desse grande plano, acordasse? Imagina a confusão que isso ia causar. E se ele olhasse para as estrelas, não como um guardião, mas como um prisioneiro, contando seus últimos dias e sonhando com a liberdade? É aqui que nossa história realmente começa, sabe? Em uma noite, enquanto Kael estava numa meditação super profunda, ele não viu nada de batalhas futuras ou o mundo sendo salvo. Em vez disso, algo inesperado aconteceu, algo que mudaria tudo! Em vez disso, ele acabou percebendo que o que realmente viu foi seu próprio fim. Viu seu corpo se desfazendo em luz, como se todo o seu poder voltasse para a fonte. E aí vem aquele silêncio profundo que se segue, né? Pela primeira vez, Kael sentiu algo que não fazia parte de seu treinamento. Medo. Um medo que fazia seu coração acelerar e sua mente ficar confusa, sabe? A revelação chegou até ele como uma avalanche, derrubando tudo ao seu redor. Os sábios do Conselho Eterno, os criadores, nunca comentaram sobre o que viria depois, né? Para eles, o depois não fazia diferença. Kael era só uma ferramenta, uma chave feita para abrir uma porta e, no final, se quebrar no caminho. É meio triste, né? O mundo seria salvo, a profecia cumprida. Mas e Kael? E aquele jovem sonhador que queria ver o sol nascer em um mundo cheio de paz? Não como um fantasma, mas como um homem livre e feliz, sabe? A consciência de que sua mortalidade estava programada não o quebrou. Não mesmo. Pelo contrário, isso acendeu uma faísca perigosa dentro dele. A rebelião. Ele começou a questionar tudo, a lutar contra as regras que o prendiam. O destino, que antes parecia uma linha reta e firme, começou a balançar. Kael, confuso, começou a questionar tudo ao seu redor. Sabe? Ele olhava para as pessoas que deveria salvar e via não só rostos anônimos, mas vidas cheias de sonhos e futuros que ele mesmo estava perdendo. Era uma dor profunda, porque o sacrifício dele era o único jeito. Quem deu a eles o direito de decidir como tudo acabaria? Essas perguntas ficavam martelando na cabeça dele, mudando o herói obediente em um verdadeiro questionador, quase um rebelde. Ele começou a esconder parte do seu poder, mergulhando em textos antigos e proibidos, procurando uma brecha, uma alternativa, qualquer coisa que pudesse mudar de vez a sua história. Ele queria reescrever aquela última página e dar uma nova chance à sua vida. Os criadores perceberam a mudança. O olhar de Kael já não era mais de devoção, mas sim de desconfiança e receio, como se ele estivesse se questionando sobre tudo ao seu redor. As respostas dela eram sempre meio enroladas, e a tensão no ar era pesada. O Conselho Eterno, que sempre teve tudo sob controle, sentiu que o chão sumia debaixo dos pés, como se tudo estivesse desmoronando. A arma perfeita estava ganhando vida própria, e isso era muito mais arriscado do que qualquer ameaça de fora. Eles tentaram apertar o controle lembrando-o de seu propósito sagrado e do dever que tinha. Era como um lembrete. Sabe? Mas era tarde demais. A semente da dúvida havia germinado. Enquanto a ameaça final, a grande sombra, se aproximava, Kael se viu em uma encruzilhada. Ele poderia seguir o caminho traçado, salvar o mundo e aceitar seu desaparecimento, garantindo a paz para todos, menos para si mesmo.
Ou ele poderia lutar. Lutar não apenas contra a escuridão que vinha de fora, mas também contra o destino que lhe foi imposto por dentro. Lutar por sua vida, mesmo que isso significasse arriscar o próprio mundo que ele jurou proteger. A escolha dele não definiria apenas seu futuro, mas o futuro de toda a existência. A tensão torna-se insuportável. De um lado, o conselho, pronto para ativar protocolos de emergência para forçar Kael a cumprir seu destino, mesmo que isso significasse destruir Law antes da hora. Do outro, a grande sombra se alimentando do caos e da incerteza, cada vez mais perto de consumir tudo. E no meio, um herói que não queria mais ser o mártir. Ele começou a forjar alianças secretas com aqueles que também questionavam a autoridade dos sábios, buscando uma terceira via, um plano impossível onde ele pudesse derrotar a escuridão e, ainda assim, viver para ver o amanhã. O clímax se aproxima. Kael está diante do abismo, o poder da grande sombra pulsando à sua frente. Ele sente os olhos do conselho em suas costas, prontos para puxar o gatilho de sua aniquilação, programada no momento em que a vitória fosse alcançada. Ele olha para o céu, para o mundo que ele ama, e toma sua decisão. Ele não será uma ferramenta, ele não será um sacrifício. Ele será seu próprio mestre. Com um grito que abala os fundamentos da realidade, Kael libera seu poder, mas não da forma que todos esperavam. Ele não ataca apenas a escuridão. Ele ataca a própria estrutura do destino. Ele canaliza a energia não para destruir, mas para reescrever. O plano dos sábios, a profecia, a própria natureza de seu poder. Tudo é jogado em um redemoinho de caos e possibilidade. Kael aposta tudo, não apenas para salvar o mundo, mas para se salvar também. Ele está tentando forçar uma nova realidade à existência, uma onde o herói não precisa morrer no final. Será que ele conseguirá? É possível enganar a morte quando ela é parte do seu código genético? Ou sua rebelião condenará a todos, provando que os sábios estavam certos o tempo todo? A batalha final não é apenas contra um monstro, é contra uma ideia, contra um destino selado. A história de Kael nos força a perguntar: o que define um herói? O sacrifício final ou a vontade indomável de viver? A resposta está prestes a ser escrita. Não com tinta, mas com o fogo das estrelas e a força de um coração que se recusou a parar de bater. Essa jornada de desafio e esperança nos mostra que, até mesmo, os destinos mais certos podem ser questionados. Se você se empolgou com a luta de Kael contra o seu próprio fim, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar nosso trabalho. Comente abaixo. O que você acha que vai acontecer? Qual seria a sua escolha no lugar dele? Compartilhe essa história épica com seus amigos e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a continuação dessa saga. Muito obrigado por assistir e até a próxima.